Enrolamento ondular de um motor de corrente contínua. Os terminais de certas bobinas ficam em contato com segmentos do coletor que possuem a mesma polaridade ou o mesmo potencial elétrico, curto-circuitados momentaneamente pelas escovas ou situados na mesma região equipotencial. Como a diferença de potencial entre esses segmentos é zero, nenhuma corrente circula por esses enrolamentos específicos nessa posição de rotação. Funcionamento do enrolamento ondular. 1. Conexão em série. As bobinas são ligadas de forma sucessiva ao redor do comutador, parecendo uma onda contínua ao longo da armadura. 2. Economia de escovas. Permite o funcionamento de máquinas com apenas duas escovas principais, independentemente do número de pares de polos. E 3. Zonas mortas, sem corrente, em determinadas posições do rotor. Bobinas que se encontram entre lamelas de igual potencial não produzem caminho para o fluxo de corrente. Se quiser continuar, posso explicar com mais detalhes a diferença entre enrolamento ondular e imbricado, como calcular o passo do comutador, a função exata das escovas e do coletor no motor de arranque. A excitação em série em um motor de arranque automotivo é uma ligação elétrica onde o enrolamento do campo magnético, estator, está conectado em linha reta e em série com o enrolamento do rotor, armadura. Toda a corrente elétrica da bateria passa por ambas as partes. Isso gera um torque de partida máximo ideal para vencer a inércia do motor a combustão. Como funciona a ligação em série? No circuito do motor de arranque, a corrente elétrica da bateria entra no estator, bobinas de campo, e segue diretamente para a armadura, induzido, através das escovas. Como a corrente é a mesma nos dois blocos, um aumento no esforço exige mais corrente, o que fortalece proporcionalmente o campo magnético. Principais vantagens no arranque. 1. Torque altíssimo. Força de giro máxima logo no primeiro instante para girar o motor pesado do carro. 2. Simplicidade e robustez. Menos peças de controle externo e fios mais grossos que suportam altas taxas de corrente por poucos segundos. E 3. Construção compacta. Entrega muita potência em um espaço físico pequeno sob o capô. Cuidados operacionais. Perigo em vazio. Se o motor girar sem nenhuma carga mecânica ligada ao eixo, ele pode acelerar de forma descontrolada até se destruir. No arranque, isso não acontece pois ele está sempre acoplado à cremalheira do volante do motor. Gostaria de saber mais sobre como testar falhas no motor de arranque ou entender a diferença para motores de excitação paralela, shunt. Excitação em paralelo, também conhecida como excitação shunt, em um motor de corrente contínua ocorre quando o enrolamento do campo magnético, estator, é ligado em paralelo com o circuito da armadura, induzido, compartilhando a mesma fonte de tensão da bateria. No entanto, os motores de arranque automotivos tradicionais utilizam prioritariamente excitação em série, e não em paralelo. Características da excitação paralela, shunt. 1. Velocidade estável. Mantém uma rotação quase constante mesmo quando a carga varia. 2. Baixo torque inicial. O campo magnético é limitado pela resistência da bobina, o que gera um torque de arranque menor em comparação ao motor série. E 3. Construção. Usa fios mais finos e com mais voltas no estator, pois consome menos corrente que a armadura. Por que não é usada no motor de arranque? 1. O motor de partida de um carro precisa superar uma enorme inércia inicial para girar o motor a combustão. 2. Para isso, ele exige um torque de arranque altíssimo no primeiro instante. E 3. A configuração em série faz com que toda a corrente consumida passe pelo campo e pela armadura ao mesmo tempo, gerando força máxima justamente na hora da partida, o que torna a ligação paralela inadequada para essa função específica. Se você quiser continuar, me diga.
Você está estudando eletricidade automotiva ou resolvendo algum problema prático no carro? Qual é a sua dúvida específica sobre o funcionamento ou teste do motor de partida?